havendo um objetivo, né, de utilização mais amplo, isso também seria um estímulo para que a gente fizesse a preservação e também a produção. Então, também é uma forma de preservar o que a gente tem aqui na natureza. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso com a doutora Érica de Sena Gandra. A Érica é médica veterinária, formada pela UFV, tem mestrado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, doutorado em Zootecnia pela Unesp de Botucatu e pós-doutorado pela UFGD. Atualmente a doutora Érica ela é professora na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, campus de Xinguara, Pará. Muito prazer, professora Érica, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por contribuir conosco. Queria dizer que é uma satisfação te conhecer e conversar com você e te agradeço por participar. Muito obrigada, Catarina. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente ter essa conversa e falar um pouquinho mais aqui sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido. Que bom. A gente vai fazer de novo uma conexão, de fato, sul-norte, né? Nesse nosso país tão grande que tem avicultura, né, em todas as regiões. E eu queria começar te perguntando, primeiro, né, como que é a produção de aves na sua região, como é que é o agronegócio, principalmente quais as perspectivas de crescimento, né, da produção de não ruminantes aí na sua região, até para que o pessoal, né, que está numa região bem distante, como aqui no sul, ou então em outras regiões, passe a conhecer melhor, caso ainda não conheça. Então, aqui é uma região de transição do cerrado para o bioma amazônico, né? E tradicionalmente aqui é de pecuária de corte, né? Então o agronegócio aqui é bastante aquecido, está em franco crescimento. Aqui na região já está tendo produção de grãos de milho e soja, e mais ao centro do estado, que é a região de Paragominas, aí a gente já tem essa produção mais intensiva, inclusive com produção de suínos e de aves, apesar de que aves a gente observa que é mais na região de Belém, então mais ao norte. Então aqui tem tudo para crescer muito a produção de aves e suínos, principalmente agora que em Paragominas tem a previsão de fazer na região de Paragominas deve vir uma esmagadora de soja, né? Então, com isso, a disponibilidade de farelo de soja vai estar mais acessível, porque tudo vem de Mato Grosso, de Goiás, então isso acaba encarecendo bastante, então o frete também faz com que fique bastante caro, apesar de que tem essa produção aqui na região. E eu vejo que é uma perspectiva bem interessante para a avicultura, principalmente porque tem muitas famílias de assentados. Então, a avicultura dá para ser desenvolvida nessas pequenas propriedades, né? E sendo uma forma de obtenção de renda interessante. E claro que também tem consumidor, né? E além desse fator de ter essas famílias, né, que é uma mão de obra interessante, de ter a disponibilidade dos grãos, aqui também é um corredor de escoamento de produtos agropecuários. Então, muitos dos produtos que estão sendo produzidos em Mato Grosso, em Goiás, eles passam por aqui para poderem ser exportados através do porto de Barcarena. Então, já tem essa logística, fazendo com que também o escoamento desses produtos de aves, pensando aí em aves de corte, também acabe sendo viável. Através de soluções em coleta e análise inteligente de dados, o Easy auxilia indústrias do setor avícola a anteciparem problemas sanitários e a tomarem melhores decisões. Uma avicultura eficiente, colaborativa e sustentável é o foco da Easy Institute.
É um estado super grande, né? Então ele tem todas essas distintas situações, né, acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente fala muito que, assim, todas as regiões, né, do país, as nossas ações de extensão, né, elas são muito necessárias, né? Principalmente a gente tem universidades, essa nossa relação com ações de extensão. E um projeto que vocês fazem é um projeto de mapeamento, né, e divulgação de trabalho, né, de mulheres, né, do agro. Eu queria pedir para você comentar sobre esse trabalho, principalmente como que ele muda a vida das pessoas, né, porque é tão necessário a gente trabalhar com isso, né? Sim. Esse trabalho ele foi proposto por duas alunas, né? Uma aluna que na época estava prestes a se formar em agronomia e uma aluna que atualmente está no curso de zootecnia, então a Ana Ruth, que já está no mercado de trabalho, e a Maiana Penha, que é minha aluna de zootecnia. E elas pediram apoio para que a gente fizesse essa iniciativa, porque, inclusive, foi uma época que a gente também estava começando a mandar as turmas, as primeiras turmas estavam sendo formadas, né? A gente começou a formar as primeiras turmas no ano passado. Então, a gente percebeu que as meninas, né, as mulheres, elas estavam tendo muita dificuldade em, inclusive, fazer o próprio estágio obrigatório. Então, aqui na nossa região, tem ainda muito bloqueio, e era uma situação assim de falar, não, eu só quero homem, eu não aceito mulheres. Então a gente viu que era necessário, até mesmo como uma forma de estímulo às alunas, o pessoal que está ainda encontrando dificuldade no mercado de trabalho, divulgar mulheres que estão atuando, mulheres que já estão que têm, às vezes, alguma empresa e que poderiam aceitar essas alunas ou outras mulheres que estão procurando emprego. Então, é uma forma de criar uma rede de contatos, né? E de divulgação também, e de inspiração, porque aquela mulher que, às vezes, está num posto alto de uma empresa ou num local de pesquisa, ou até mesmo professoras na universidade, todas tiveram a sua trajetória, a sua história. Então, até mesmo para dizer que, olha, isso não é só você que está passando, né? Nós passamos, a gente venceu esses desafios, como que a gente venceu esses desafios, e tem sido muito interessante que eu já recebi convidadas de diversas áreas do Brasil, de norte a sul, literalmente, de diversas etnias, então, indígenas, preta, misturada, miscigenada, bem a cara do nosso país, né? Produtoras, mulheres que estão na iniciativa pública, seja em pesquisa, seja na docência, mulheres que participaram que são de multinacional, que participaram de situações grandes, como, por exemplo, a Melissa, ela organizou o processo de compra da Bayer, né, de compra da Monsanto pela Bayer. Então, assim, até mesmo ela que estava num cargo altíssimo, ela também enfrentou vários desafios, e por ser mulher. Então, isso acaba sendo interessante para a gente criar uma sororidade e até mesmo se fortalecer, né? Então, até mesmo perceber como que a gente pode lidar, como que a gente pode enfrentar. Então, até mesmo demonstrar que a agressividade ou algumas posições tão drásticas nem sempre são interessantes. Então, e com isso a gente tem conseguido propiciar parcerias, aproximações, alguns negócios mesmo, né? Que aí uma conhece a outra e sabe do trabalho da outra. Então, tem sido bem interessante. A gente começou esse trabalho no início desse ano e agora nós fechamos a agenda de convidadas até próxima do Natal. Vamos dar um tempinho aí de folga, mesmo porque janeiro a maioria das pessoas viajam, né? E depois
e a partir de fevereiro ou depois do carnaval a gente retorna. Mas começou como algo assim que eu falei, vou ver no que isso vai dar. E atualmente está se tornando uma grande paixão. E inclusive eu fui no Congresso Nacional de Mulheres do Agro, que aconteceu, né, em outubro, finalzinho de outubro. Foi interessantíssimo até mesmo para ampliar a visão assim do que as mulheres do segmento observam, o que elas passam, o que elas vislumbram. É bem interessante, é um universo à parte. Que legal. Às vezes a gente tem muito essas conversas, né, entre nós e com as que vieram antes, com os desafios das que estão agora começando, e eu acho que ter um projeto sobre isso é muito significativo, e acho que vai além das nossas pautas, né, que às vezes nós, entre nós, vamos falando dessas dificuldades que aparecem, né. Eu torço para que o projeto cresça e que se espalhe pelo Brasil, porque é algo que a gente precisa sempre, né, na nossa área, e também valorizar bastante isso. Sim, com certeza. E eu tenho algumas amigas que elas estão no exterior, né? Então estão vivenciando outras experiências dentro do agro. E aí agora a gente está com o desafio de ajustar fuso horário, né? Como que a gente consegue fazer uma live igual? Eu tenho uma amiga que está na Alemanha, outra que está na Jordânia, e elas querem também participar. E aí uma vai indicando outra, que vai indicando outra, então o negócio está crescendo. Que bom que está crescendo. Nós conversávamos, primeiro, parabéns, né, pelo projeto, a gente foi se empolgando aqui falando e queria te parabenizar pelos resultados e principalmente pela iniciativa e a ideia, né, acho que não podia deixar de mencionar esse agradecimento também, além de parabenizar, porque acho que ajuda muita gente. A gente conversava, professora Érica, sobre os projetos que você desenvolve, né, aí na universidade. Você me falava um pouquinho do que você faz, e você trabalha bastante com o uso de óleos, né, da região amazônica, né, como aditivos melhoradores de desempenho. Então, acho que eu tenho várias perguntas para te fazer. Talvez eu queria começar perguntando quais são as principais fontes, né, a importância né, desse trabalho, desenvolvimento regional, depois nacional, e assim por diante. Sim. Então, esse trabalho, eu tive essa iniciativa porque a partir do momento que eu passei no concurso aqui no Pará. Até então eu estava no Mato Grosso do Sul, fazendo pós-doc com o professor Rodrigo Garófalo, também fiz alguns trabalhos com a professora Cláudia Komiyama, ela até já foi uma das convidadas aqui do Aviário, e lá lá também eu trabalhei em paralelo com outros professores, e ali a gente tinha testado o copaíba, só que era para carneiros, né, e também o óleo de rícino extraído da mamona. E aí a gente fez algum teste com cavalo, fez algum teste até mesmo com bovino. Meu esposo também é professor universitário, então alguns trabalhos a gente faz em parceria. E quando eu vim para cá, não tinha a universidade nova, o curso estava sendo implementado, né? Aqui no campus a gente tem a medicina veterinária, a zootecnia dos cursos de agrárias, história e geografia. Então são só esses 4 cursos no campus. E eu estava iniciando, assim. Então não tinha setor, o laboratório a gente ainda estava planejando. E eu tinha uma vontade, assim, de falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa que traga algo da região, né? Apesar de não ter o setor, então eu falei assim, vou pesquisar algo que tem aqui, né, e por ser um bioma amazônico, é riquíssimo, né? Então eu fui verificar, falei assim, vamos ver se tem algum óleo, algum fitoterápico, já que até mesmo o uso de antimicrobianos a gente tem acompanhado cada vez um antigo antimicrobiano está sendo proibido, né? Então está cada vez mais fechando esse cerco. Então eu fui verificar primeiro uma empresa que tivesse uma padronização em relação a isso.
porque tem produções, todo mundo aqui pega as sementes, pegam as plantas e produzem óleo, e eles utilizam de forma corriqueira, popular, para fins medicinais, mas eu queria uma padronização, porque pensando na indústria, né, então queria uma padronização. Então eu encontrei uma empresa próxima de Belém, que faz a produção desses óleos, mas voltado para a indústria cosmética, para a produção de produtos, né? Então, de cremes, sabonetes, tal. E então eu peguei o rol de óleos que eles produziam e fui verificando os princípios, né, que eles descreviam que havia naqueles óleos e os usos populares. Então eu achei um artigo de antropologia que trazia usos medicinais de diversos produtos de origem amazônica, tanto por ribeirinhas ou povos tradicionais, e eu pensei os óleos. E dentre os óleos, eu vi que o copaíba, que eu já sabia, já tinha feito pesquisa com relação a ele, mas eu ainda não tinha testado com aves e nem suínos. E aí eu descobri outros 2 óleos, que é o pracaxi e o tucumã, que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. E eu vi lá no artigo que o pessoal usava para cura de doenças, para quando estava com o corpo ruim, tomava diluído em água, algumas gotas. Então eu falei assim, eu acho que isso é interessante. Eu pensei comigo, né? Eu acho que isso é interessante de pesquisar. E a empresa tinha esses óleos. Então eu entrei em contato com a empresa, inicialmente, como isso foi antes da pandemia, né? Então eles me doaram esses óleos e em parceria com o professor Rodrigo Garófalo lá em Dourados, que ele tem o setor, aí a gente começou, eu sugeri, passei o projeto, cheguei a escrever o projeto. Inicialmente era voltado para suínos, porque minha cadeira aqui em Xinguara é na área de suinocultura, mas a gente sabe que aves e suínos a gente trabalha em conjunto. E ele falou, achou interessantíssimo, eu enviei os óleos para ele, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Inicialmente com o óleo de pracaxi, para verificar questão de toxidez, qual seria a melhor dose. Na época, a gente optou por trabalhar com codornas, por ser uma ave menor, né, mais tranquila de trabalhar, precisaria de menos ração, mesmo porque a gente não tinha financiamento, né. Foi mesmo com a cara e a coragem. Eu cheguei a tentar um financiamento nas agências, né, tipo Universal do CNPq, essas agências de fomento, mas acabei não sendo contemplada, e o argumento eu achei muito interessante, não há pesquisas demonstrando a eficiência disso. Mas meu filho, eu disse que não tinha, eu quero descobrir. Não tá precisando, né? Mas enfim, eu falei assim, não quer ajudar a gente vai fazer mesmo assim. E o teste de toxidez demonstrou que a gente realmente não pode usar doses muito altas. As doses altas começam a levar a danos, alguns problemas hepático e renal. Mas dose baixa, o que é a dose baixa? De 0,05% na matéria seca. É uma dose bem baixinha. Então, a gente fez a análise do óleo também, a gente observou que ele tem 5 vezes mais potencial antioxidante do que o padrão. Então, isso também foi extremamente interessante. Portanto, deu uma segurança para que a gente adicionasse na ração. E os primeiros resultados com esse óleo de pracaxi demonstrou para a gente que a gente teve aumento de digestibilidade da matéria seca, conforme foi aumentando os níveis do óleo. A gente teve aumento da concentração de ácido graxo ômega 3 na gema dos ovos. Não teve alteração no perfil bioquímico plasmático das aves, e a gente também teve uma ação, quando a gente adicionou o copaíba, na mesma dosagem, a gente teve um sinergismo em relação a esses resultados, né? Demonstrando que a gente pode, inclusive, trabalhar com blends desses óleos. A gente também observou
um efeito interessante na produção de ovos, quando a gente aumentou até 0,05%. E, além disso, né, desse trabalho com Pracaxi, a gente testou também a copaíba. E a copaíba aumentou a produção de ovos até 0,09%. Também aumentou a intensidade de coloração amarela da gema, na dose a 0,05%, porque o copaíba ele tem uma coloração amarelada, né? Então ele transferiu, né, de certa forma, essa coloração também para a gema. E também a gente teve um aumento de absorção de cálcio, quando a gente teve uma dose de 0,18% na matéria seca. Então, assim, esses óleos também teve efeito benéfico na mucosa intestinal. Então, a gente observou que realmente eles são bastante promissores. O óleo de Tucumã, a gente está ainda com trabalho está ainda conduzindo o trabalho, né? E isso abriu uma porta, assim, de curiosidade, né? Que aí já virou, não, eu quero testar, os outros colegas, né? Não, eu quero testar esses óleos. A gente tentou, o meu esposo, o Jefferson, é da área de bovinos, né? Mas ele testou em forragem, testou em bezerras, mas o interessante é que na forragem, que é muito visual, a gente sempre teve problema de fungos. Onde adicionou óleo não teve crescimento de fungos. E nos bezerros, a gente não fez isso nas aves, né? Mas ele fez nos bezerros uma pesquisa em relação a salmonela, clostrídio nas fezes. E os animais que receberam o óleo de Pracaxi, os bezerros, quase zerou a contaminação por salmonelose. Então, eu vejo que para as aves, que a gente tem muito, né, a gente enfrenta esse problema em relação à salmonela, também pode ser interessante, até mesmo do ponto de vista sanitário. E é uma origem natural, né? Então, bom, aí tem vários óleos, aí a gente agora está testando e buscando mais conhecimento em relação a isso. Então, tem ainda muita coisa para fazer. Então, por exemplo, essa questão do que ele pegou lá e levou para o laboratório, porque tinha o kit para pesquisa de salmonela, e falou assim, nossa, e se a gente fizer o microbioma? E se a gente fizer a metabolômica? E se a gente... Aí é aquela questão de que falta só o recurso, né? Se tiver aquelas coisas, se tivesse dinheiro... E, infelizmente, aí, né, você também é docente, sabe, a gente... Pesquisa é praticamente um hobby, né? Sim. Você falava aí, eu ia anotando algumas coisas assim que eu acho muito. Primeiro, os resultados, né, que impressionam, né, em termos de funções antioxidantes, antibacterianas, cor, produção, né, saúde intestinal e tantas outras coisas que talvez a gente vai descobrir mais para frente, na medida que a gente for avaliando mais. Mas o fato é que vocês estão numa região riquíssima, né? Tem muita riqueza de compostos que às vezes é o 0,05%, o 0,18%, que já traz um benefício muito grande. E é bem isso, acho que a gente já fica feliz quando a gente consegue colocar as ideias em práticas, né? Pena que custa caro às vezes, mas é uma realização também. Não se tinha nada de informação, agora vocês já estão indo para os próximos olhos, né? E já estão conseguindo desvendar várias coisas importantes para a agricultura regional, nacional, e assim vai indo, né? Sim. Esse mesmo, o trabalho de toxicidade, a gente já fez a publicação, ela está na revista Toxicon, e aos poucos, conforme a gente vai finalizando os trabalhos, tendo os resultados interessantes, que aí também é o pessoal que está defendendo as dissertações de mestrado, TCC, doutorado, e aí a gente vai, então, escrevendo esses artigos e com isso gerando, né, então, esse material para embasar as pesquisas, né, e também, se alguém tiver interesse, às vezes, né, estamos aqui para desenvolver. Eu queria te fazer, você falou dos resultados, né, interessantíssimos, e eu queria te fazer uma pergunta, talvez pensando, né, nas pessoas que estão acompanhando e as dúvidas que elas podem ter.
Vamos pensar numa pesquisa que eu vou organizar para avaliar uma fonte de óleo para aves, né? Como que eu vou, o que eu vou buscar analisar nesses casos, né, desses óleos, que componentes eu vou buscar, né, como que eu vou pensar nas formas de inclusão, né, porque o objetivo também é definir uma dose ideal, né, como que a gente organiza esses projetos. Então, como a gente está pensando no óleo, não como uma fonte de lipídio, mas sim como buscando os princípios ativos como sendo um aditivo, então a gente realmente busca uma dosagem baixa, né? Então a gente pensou aí, na época que a gente delineou, claro que o ensaio de toxidez, ele foi o ponto de partida, que aí a gente viu até que dose a gente poderia trabalhar. Então, a princípio, a gente pensou em trabalhar em, no máximo, até 1%. Mas a gente observou que os resultados foram muito interessantes em doses bem mais baixas, né? Então, a 0,05. Então, com isso, o que a gente busca? Além dos resultados de desempenho, né? Então, se a gente pensar por exemplo, avicultura de corte, a parte de qualidade de carne, obviamente a parte de saúde intestinal, e por se tratarem de óleo que tem alguns princípios ativos, nem todos a gente consegue detectar, não pelas metodologias que a gente tinha disponível. Então, a gente também verificou se uma lesão hepática e renal, né, que era o que poderia dar alguma alteração, que foi, inclusive, nas doses mais altas que a gente acabou observando no teste de toxidez. Além disso, se fosse tendo disponibilidade, então fazer um teste de microbioma, né? Porque a gente já observou que há indícios de que ela faz, esses óleos auxiliam na modulação ali do microbioma intestinal, e também até mesmo para desvendar essas rotas, uma metabolômica. Então, juntando o microbioma com metabolômica seria um trabalho de integroma, né? Integrômico. Uhum. E então, assim, nesse momento eu penso que isso já daria muitas respostas para a gente, porque a gente fecharia quais seriam as rotas que seriam ativadas, então, consequentemente, por que melhorou uma absorção de minerais, por que a gente teve um aumento, eu esqueci de falar que também melhorou a proteína bruta, né, a digestibilidade de proteína bruta. Então, a gente conseguiria desvendar as rotas metabólicas que ele poderia auxiliar e como fazendo um estudo mais molecular, até mesmo quais são os princípios que poderiam estar envolvidos nisso. E a questão da modulação microbiológica, né? Que então os animais se mostraram mais saudáveis, então ele teve uma função ali de modulação. E aí também já abriu um outro ponto de curiosidade, né? Que aí a gente já envolveu o professor de parasitologia, né? E como que isso aí poderia agir em relação às eimérias, numa coccidiose, né? A gente tem um outro óleo, que é o óleo de andiroba, que já tem os sinais de que ele é antiparasitário. Inclusive, vai ser feito um teste com ele também. Mas, nossa, é um leque que se abre. Eu lembro que quando eu comecei pensei em trabalhar com isso, eu cheguei a organizar, escrever o projeto, e aí sim, né, recém-ingressa, assim, a gente ainda fica com o pezinho na pós, né? Aí eu conversei com o meu professor, meu ex-orientador, inclusive o professor Messias, que me orientou lá da USP, ele já aposentou. Daí eu falei assim, professor, o senhor acha que é um projeto bom? O senhor acha que isso aqui tem, né, mérito, validade, vai funcionar? Ele, menina, isso aqui você vai estudar pelo resto da sua vida, você abriu uma porta que vai embora. Aí eu falei assim, Deus te ouça então. E realmente, a gente tá uma coisa puxando a outra, e tem as parcerias de trabalho, né, já que aqui
sozinho aqui é difícil, né? Não é favorável. Mas tem muita coisa que dá para fazer. Eu queria te perguntar, professora, também, agora depois de todo esse caminho percorrido, que ainda, né, vai ter muita coisa pela frente, qual que é o desafio de vocês, né, nessas avaliações, né, para o desenho dos projetos futuros? Nosso principal desafio aqui no momento é a condução do trabalho em si, né? Aprimorar as análises. A gente tem as ideias do que poderia fazer para poder desvendar muitos dessas ações, desses olhos, mas a gente esbarra na questão financeira, mas no objetivo final é efetivamente ter um produto que seria comerciável, né, um produto comercial. Obviamente que atualmente o custo é alto, porque é algo que está na natureza, vai lá, cata, processa. Então, assim, havendo um objetivo, né, de utilização mais amplo, isso também seria um estímulo para que a gente fizesse a preservação e também a produção. Então, também é uma forma de preservar o que a gente tem aqui na natureza, né, estimulando que aquilo a gente pode utilizar para benefício não apenas de produção animal, mas eu creio que até mesmo pensando aí que esses benefícios são tão interessantes, por que não também para humanos, né? Então eu acho que esse uso ele pode ser bem amplo, bem amplo. E aí os blends, né? A gente descobrir qual que é a mistura de óleos que proporciona um resultado ótimo. Porque a gente viu que isolados, eles têm bons resultados. Mas quando a gente juntou, principalmente aqui a gente juntou o Pracaxi e a Copaíba, nossa, deu um resultado, ampliou, deu uma sinergia entre eles. Então, ver o que vai dar um sinergismo, o que vai dar um antagonismo, e com isso a gente conseguir produzir, né, ou obter um produto que seja interessante até mesmo industrialmente. Muito bom. Eu desejo sucesso. Espero que daqui a um tempo a gente possa conversar de novo e já ter mais resultados ainda dessas avaliações. Acho tão interessantes assim que vocês fazem. Eu queria te fazer uma pergunta menos técnica, né? Que comumente a gente faz assim para finalizar o nosso podcast, que é, na sua opinião, né? O que diferencia um profissional de sucesso na avicultura? O que você fala aí para o teu pessoal? Que características interessantes ajudam as pessoas a ter sucesso na avicultura? O profissional de avicultura ele tem que ser dinâmico, ele tem que verificar, né, enxergar oportunidades, enxergar possibilidades, tem que estar antenado com o mercado. A avicultura ela é a produção mais tecnológica de todas, né? Então, tudo que é feito na avicultura, a gente vê que atualmente a gente já tem um processo de automação, um processo de acurácia muito refinado, né? Então, a busca pelo conhecimento, a busca por compartilhar ideias também. Então, a gente vê que as pessoas que se destacam na avicultura, elas têm como denominador comum, né, essa busca pelo conhecimento, esse engajamento, né, em tudo que há de novo. Então, e claro que a base de conhecimento ela é importantíssima, né? Então, eu admiro muitos profissionais que atuam nesse segmento, né? Então, é basicamente isso. Muito bom, professora Érica. Obrigada, né, por ter encontrado um tempo para conversar comigo, né, por todas essas explicações de olhos, que bom conhecer melhor a região de vocês, o trabalho de vocês.
Obrigada pela contribuição também. Eu queria te deixar à vontade para deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou até agora. Muito obrigada, eu agradeço grandemente a oportunidade de trazer essas informações, de divulgar. Estou aberta a trocar de ideias, parcerias, né? Às vezes alguma empresa fala assim, putz, eu gostaria de incentivar, né, de investir nessa linha de pesquisa. Então nós estamos abertos aí a conversar, né? Fiquem à vontade. E você também, Catarina, se quiser alguma coisa, estamos à disposição. Vamos pensar em algo. Muito obrigada. A gente agradece. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam até agora. Espero que tenham aproveitado e a gente se vê em breve. Nós gostaríamos de reforçar um convite a todos vocês que têm nos acompanhado, que se interessam pelos temas do Aviário Podcast, para que nos enviem sugestões de convidados para participar dos nossos episódios, indiquem pessoas que tenham relação com qualquer área da avicultura. E uma das formas que nós temos de receber essas indicações é através do e-mail. O e-mail vai passar na tela para vocês, se chama hello@wisenetics.com.br. Fiquem à vontade para indicar profissionais que vocês gostariam de ver por aqui, para que nós possamos ampliar o nosso material e também a nossa rede de contatos. Nós ficaremos muito felizes com as indicações de vocês. Muito obrigada!